E aí pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço para todos, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do professor Gerson Carlos. Hoje vamos falar sobre verbo, também fazendo parte das classes das palavras, aula trabalhada com os alunos do 7º ano da Escola João Eufrásio Filho, em Mucambo, Guaraciaba do Norte, tá bom? O resumão da aula para os alunos e também para aqueles que não são alunos, mas que estão acompanhando aí o canal. Muito obrigado por estar conosco. Dá um joinha aí, se inscreve no canal para sempre que eu gravar vídeos chegar até vocês a notificação, tá bom? Deixa eu ler um texto para vocês. Olha o que diz esse texto. Não espero nem peço que se dê crédito à história sumamente extraordinária e, no entanto, bastante doméstica que vou narrar. Louco seria eu se esperasse tal coisa, tratando-se de um caso que os meus próprios sentidos se negam a aceitar. Não obstante, não estou louco e, como toda a certeza, não sonho. Mas amanhã posso morrer e por isso gostaria, hoje, de aliviar o meu espírito. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo clara e sucintamente, mas sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Devido às suas consequências, tais acontecimentos me aterrorizam, torturam e instruíram. Conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Então veja que nesse texto nós temos muitos verbos. Espero, peço, de, vou, narrar, seria, esperar-se, tratando-se, negam, aceitar, estou, sonho, posso, morrer, gostaria, aliviar, aterrorizam, torturam, instruíram. Então todas essas palavras são verbos. Então é isso que nós iremos estudar nessa aula de hoje. O conceito de verbo é a palavra que pode variar em número, em pessoa, em modo e também em voz. Isso indicando ações, processos, estado e manifestações de fenômenos da natureza. O que caracteriza o verbo não são suas flexões. Aliás, o que caracteriza os verbos são as suas flexões e não os seus possíveis significados. Tá bom, gente? Então, não esqueçam disso. Vamos ver o verbo com relação à função sintática. O verbo é a classe de palavra que, sintaticamente, ocupa o núcleo de um dos termos essenciais da oração, que no caso é o predicado. Lembre-se que quais são os termos essenciais de uma oração? Sujeito e predicado. Vocês sabem, o grupo do nome chamamos de sujeito e do verbo chamamos de predicado. Portanto, essa foi a função desempenhada do verbo em diferentes tipos de predicado verbal. O núcleo de um predicado verbal, por exemplo, não espero nem peço. O núcleo de um predicado verbo nominal, os alunos acharam a prova difícil. Olha só, é o núcleo do predicado verbo nominal. Quando eu digo, aí o núcleo de um predicado nominal, não obstante, não estou louco. Então, o núcleo do predicado verbal não espero nem peço, é só do predicado verbal. Quando eu digo os alunos acharam a prova difícil, o núcleo é um predicado verbo nominal. E quando eu digo não obstante não estou louco, é o núcleo de um predicado apenas nominal. Então, predicado verbal, predicado verbo nominal e predicado nominal. Beleza? Com relação à estrutura interna do verbo, o que eu posso ver é o seguinte: as formas verbais são por uma estrutura morfológica complexa e se caracterizam pela combinação de radical, vogal temática e também de desinências modo-temporais e as desinências modo-pessoais. Então, é isso, é a estrutura a estrutura interna do verbo. Por exemplo, na palavra trabalhassem,
Olha que interessante. Trabalhassem. O radical verbal traduz o conteúdo semântico da oração, é o que? LH. Então, até LH, nós temos o que chamamos de radical. É aquela estrutura. Não se não modifica. O que vem depois, TRABALH, trabalha. Aí temos a vogal temática A. A vogal temática A identifica a classe ou também a conjugação que o verbo pertence, né? Por exemplo, se eu coloco o, trabalho. Se eu coloco o a vogal temática, a trabalha. Depois da vogal temática, nós temos SSE, trabalhasse. E nós chamamos o quê? Desinência modo temporal. Por quê? Indica que o verbo está flexionando no modo subjuntivo do pretérito imperfeito. O que é o modo subjuntivo? É uma incerteza. Lembre que os modos verbais é o modo indicativo, que indica uma certeza. O subjuntivo, uma incerteza, no caso de uma dúvida, né? E nós temos o modo imperativo, que indica uma ordem. Beleza? Então, nesse caso, olha, tem o LH é o tema. O A, para ficar trabalha, é a vogal temática. Trabalhasse, SSE, chamamos de desinência modo temporal, que indica o modo, que o modo está flexionado no subjuntivo do pretérito imperfeito. Quais são como é que a gente conjuga o verbo? Presente, pretérito, né? Pretérito e o futuro. E o M lá no finalzinho vai ficar a palavra trabalhassem, a desinência número pessoal, que indica que o verbo está flexionado na terceira pessoa do plural. Então, trabalhassem. É assim que funciona, tá bom? Então daí a estrutura morfológica do verbo, gente. Ainda sobre essa estrutura morfológica, à exceção do radical, os demais morfemas podem, por vezes, não ocorrer em algumas formas dos paradigmas verbais. Eu trabalho, por exemplo, ocorre apenas o radical e o sufixo número pessoal, de primeira pessoa do singular, ficando vazias as demais posições morfológicas, né? Ainda com relação a isso, o que eu tenho? Eu tenho o tema, a sílaba tônica do radical, na palavra ritosônica, né? Na forma ritosônica. Trabalhas. A sílaba tônica fora do radical é trabalhamos. Bom, então, estrutura morfológica do verbo. O verbo se conjuga, né, as conjugações verbais, nós temos da seguinte forma. Olha, primeira pessoa da vogal temática, A. Como é que eu vou saber? Porque são três as conjugações dos verbos, né? Então, eu vou descobrir em qual conjugação está pela vogal temática. Se depois do radical vem o A, está na primeira conjugação. Se a segunda vogal temática é o E, aí eu tenho o quê? Eu tenho na segunda conjugação. E se a terceira vogal temática, no caso o I, está na terceira conjugação. Um exemplo, falar, FAL é o radical. O que vem depois do FAL? O A, fala, né? Então o A, primeira pessoa. Se eu digo a palavra vender, vender, até VND, é o que nós chamamos de quê? Chamamos de radical. O E de vende, né? A palavra é vender, mas o E é o quê? Segunda pessoa. Então a segunda conjugação, né? E terceira conjugação, partir. Parte é o que nós chamamos de radical. O I, né, para formar a palavra partir, nesse caso é a terceira. Então, primeira conjugação, primeira vogal temática A, segunda vogal temática e terceira vogal temática I. A, E, I. É o que determina aí as pessoas da conjugação do verbo, tá bom? Em primeira, segunda ou terceira, tá bom? Terceira conjugação, desculpa.
Bora adiante? Então veja só, gente. Os verbos variam em número, pessoa, modo, tempo e também em voz. Como assim? Como que o verbo varia em número? As formas verbais, quanto ao número, podem apresentar-se no singular ou no plural. Então é essa variação em número, singular e plural. Varia também em pessoa, ou seja, varia não, flexiona, né? Flexiona em pessoa, flexiona em número, flexiona em pessoa. E as formas verbais podem se manifestar essa flexão em primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, tá bom? Vamos lá. Pessoa do discurso, primeira pessoa, eu no singular, nós, primeira pessoa no plural. Então, essas pessoas, a primeira pessoa, eu no singular e nós no plural, refere-se à pessoa que fala no momento da enunciação. Mais precisamente, o que nós chamamos de emissor. Tá bom? A segunda pessoa do singular é tu e a segunda pessoa do plural é vós. Relacionam-se a pessoa com quem se fala. Chamamos de quê? Chamamos de receptor, né? Então, o emissor é aquele que fala na primeira pessoa, eu e nós. A segunda pessoa, tu, singular, vós, plural, relaciona-se a pessoa com quem se fala. Quem fala com quem? Com o receptor. E a terceira pessoa, no singular, é ele ou ela, no plural, eles ou elas. E aí indicam as pessoas de quem se fala. Então, vamos lá. Primeira pessoa, eu ou nós, refere-se a quem se fala, o emissor. Segunda pessoa, tu ou vós, com quem se fala, que é o receptor. E terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas, indica as pessoas de quem se fala, ou seja, o assunto. Primeira pessoa, emissor. Segunda pessoa, é receptor. E a terceira pessoa é o assunto do discurso. Passamos agora para os modos verbais. São 3 os modos verbais e pode se manifestar das formas seguintes: o modo indicativo, o modo subjuntivo e também o modo imperativo. Tá certo? E o que é o modo indicativo? Indica certeza. O modo subjuntivo indica uma dúvida. E o imperativo? O imperativo ele vem trazendo para a gente, indicando um mando, um conselho, uma súplica, né? Quando eu digo esse mando, no caso, uma ordem, por exemplo. Então, gente, com relação a isso, o verbo, você pode identificar o radical, a vogal temática, a desinência, as formas verbais e daí sucessivamente fazendo um bom estudo com relação a isso. Olha só, se você vier para o que der e vier comigo, eu lhe prometo sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, e se a chuva cair? Se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se branco ele for, esse canto de amor. Se você vier, pro que der e vier, comigo. Geraldo Azevedo e Renato Rocha, né? O grande encontro aí da BMG em 1995, a música Dia Branco, né? Deve ser muita cantada, né? Eu não vou cantar porque eu não sei cantar, viu? Mas se tiver alguma dúvida ou curiosidade de conhecer, vai lá no YouTube, por exemplo, e procura o Dia Branco, que vocês vão ver como é muito legal essa música, tá bom, gente? Então, gente, vimos aí um pouquinho sobre os modos verbais, né? Já já eu falo para vocês um pouquinho sobre os tempos verbais, beleza? Já já. Muito bem, gente. Então, como eu prometi para vocês, eu vou concluir a nossa aula de hoje falando sobre os tempos verbais, que são presente, pretérito e futuro. Indicam quando ocorre a ação, o estado ou fenômeno expressado pelo verbo. Em suma,
presente não só indica o momento atual, como também as ações regulares ou situações permanentes. Exemplo, tomo um medicamento, estou aqui, lá neva muito. Pois bem, então isso é exemplo de tempo presente. Já quando eu falo sobre o pretérito, eu estou falando do passado, lá de trás, que indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. Se eu digo, eles fizeram isso mesmo? Fizeram. Passado. Eu não acreditava no que meus olhos viam. Algo que aconteceu. E eu fiquei surpreso e não acreditava no que meus olhos viam. Trovejou a noite toda. Aconteceu, não está trovejando. Trovejou a noite toda. Tá beleza? E o futuro indica acontecimentos que se realizarão. Por exemplo, dormirei o dia todo se for preciso. É bom dormir, né? Ou então quando eu digo ficarei aqui. Ou então ventará durante o dia. Então veja que eu estou falando o quê? Do futuro, do modo indicativo. Não estou falando de um modo subjuntivo. É o futuro do indicativo. Então os tempos verbais presente, pretérito e futuro, eles se unem aos modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Então há uma união, beleza? Por quê, gente? Para indicar a forma como ocorrer as ações, os estados e os fenômenos expressados aí pelo verbo. O modo subjuntivo expressa desejo de possibilidades, por exemplo, tomara que o aluno entenda. É isso que tudo que eu quero. Tomara que vocês entendam. O modo imperativo, o modo subjuntivo expressa desejos e possibilidades. Exemplo. Exatamente isso. Só para repetir aqui, ó. O modo indicativo expressa certeza. Exemplo. O aluno entendeu. O subjuntivo, tomara que o aluno entenda. E o modo imperativo, por favor, entenda. Então, tempos do modo indicativo. Nós temos aí nesse caso, pessoal, o seguinte. Olha, os tempos do modo indicativo são presente e pretérito. Perfeito, imperfeito e pretérito mais do que perfeito. E ainda o futuro do presente e o futuro do pretérito. O presente indicativo exprime uma ação da atualidade. Por exemplo, leio o jornal todos os dias pela manhã. É simples. A conjugação do verbo ler no presente indica eu leio, tu lês, ele lê, nós lemos, vós ledes, eles ou elas leem, né? Já no pretérito, o pretérito indica passado de modo indicativo. O modo indicativo, ele é usado para situações acabadas, para situações inacabadas ou para situações anteriores a outras já passadas. Assim existem 3 tipos de pretérito, ou seja, 3 tipos de passado. Bora ver quais são eles. O primeiro no caso, o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele indica, do indicativo, ele exprime uma ação concluída. Tá? Ou seja, que bom, foi concluído. Quer um exemplo? Porém, ontem não li o jornal. Tá? Não li. Então aí eu tenho um pretérito perfeito indicativo. A conjugação do verbo ler no pretérito perfeito, eu li, leste, leu, lemos, essas coisas todas. Já no caso do pretérito imperfeito, o pretérito perfeito do indicativo exprime uma ação anterior, mas ainda não concluída. Olha só, antes não li nenhum tipo de publicação. Não lia. Antes eu não lia nenhum tipo de publicação. Então a conjugação do verbo, do pretérito imperfeito e do indicativo. Já o pretérito mais que perfeito, ele exprime uma ação anterior a outra já concluída. Olha que legal. Quando saí para trabalhar, já lera o jornal hoje. Ó. Saí, verbo, quando saí para trabalhar, já lera o jornal. Tá? Então veja que aí temos um acontecimento antes de outro acontecimento. O futuro indica algo que se realizará de modo indicativo. Ele é usado para situações e também
situações que se realizarão depois do momento em que falamos, ou para situações que se realizarão se não fossem interrompidas por situações passadas. Olha só, futuro do presente. O futuro do presente exprime uma ação que irá se realizar. Exemplo, amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Esse é o futuro do presente. Já no futuro do pretérito seria o quê? Que no caso exprime uma ação futura em relação a outra já concluída. Exemplo, leria mais se houvera ou se tivesse havido tempo. Os tempos dos modos subjuntivos, aí nós temos o presente no modo subjuntivo, exprime ação na atualidade que é incerta ou duvidosa, que eles leiam, né? Eles leiam. Ou então eu posso dizer, ir lá para o pretérito e dizer, pretérito imperfeito do subjuntivo, exprime um verbo no passado dependendo de uma ação já passada. Se eles lessem, estariam informados. O futuro do subjuntivo exprime uma ação que irá realizar dependendo de outra futura. Exemplo, quando eles lerem, ficarão informados. Os tempos do modo imperativo se apresenta apenas no presente, de modo a ser afirmativo ou negativo. Tá? Então nós não temos ter modo imperativo em outras formas. Ó, modo imperativo e afirmativo. Leia ele o relatório. Ou seja, o imperativo afirmativo expressa uma ordem de forma positiva. Estou cansada. Leia ele o relatório. Já o modo imperativo negativo, ele expressa ordem de forma negativa. Exemplo, precisamos de uma presença natural. Não leia este trabalho. Precisamos de uma apresentação natural. Não leia esse trabalho. Foi plagiado. A conjugação do verbo ler, né? O verbo ler é um verbo irregular, a segunda pessoa, a conjugação, né? A segunda pessoa, como você pode ter presente do indicativo, do pretérito e daí portanto. Então, gente, só um resumozinho aqui, só para concluir, ó. Temos tempos simples e compostos. Os tempos simples e compostos são formas de como os verbos exprimem ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Se são expressos por apenas um verbo, são tempos simples. Se não, são expressos por uma combinação de verbos e tempos compostos. Tá bom? Então, aí falamos sobre verbo. Verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômenos naturais. Nós temos os modos verbais, o modo indicativo que indica uma certeza, o modo subjuntivo, uma dúvida, e o imperativo, uma ordem, uma súplica, daí por diante. E a conjugação dos verbos. O verbo pode se conjugar, nós temos aí os tempos verbais, no caso, que é o tempo presente, o pretérito e também o futuro. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pela presença até agora. Mais uma vez a gente pede para você, clica aí, dá um gostei e inscreve-se no canal. Um abraço.